Memórias secretas da Rainha Dona Amélia. Primeiramente, iremos tratar quem é que foi Dona Amélia. Dona Amélia nasceu em 1865 em Londres, filha do Conde de Paris, pretendente ao trono da França. Recebeu uma educação cuidada, aprendendo várias línguas e desenvolvendo um forte sentido de responsabilidade. Em 1886, casou com Carlos I de Portugal e tornou-se Rainha de Portugal. Durante o seu reinado destacou-se pela dedicação e causas sociais, sobretudo no combate à pobreza e às doenças. A sua vida ficou marcada por momentos difíceis, como o regicídio de 1908, que mudou profundamente a história da monarquia portuguesa. As Memórias Secretas da Rainha Dona Amélia é um romance que se apresenta como um manuscrito antigo, escrito pela própria Rainha Dona Amélia, nos seus últimos anos de vida. Segundo a apresentação da obra, esse manuscrito foi furtado do espólio de Salazar em 25 de abril de 1974 e recuperado na Bulgária e entregue à Torre do Tombo por Miguel Real, o autor. O livro está dividido em 4 grandes partes, as estações do ano, e 12 pequenos capítulos, um por cada mês, correspondendo à vida da rainha ao longo do tempo, da infância à sua idade mais velha. O tom da narrativa mistura sentimentos íntimos, crítica social e reflexões sobre Portugal e os portugueses, olhando para episódios históricos desde a implantação da República até o exílio e o declínio da monarquia. O livro começa com a descoberta do manuscrito que marca o início desta viagem. Aqui somos confrontados com a própria origem do diário, um texto antigo, cuidadosamente preservado, que nos permite ouvir a rainha falar para nós, séculos depois. Seguidamente, um rasgão no tempo revela-nos a sensação de deslocamento temporal. É como se mergulhássemos nas memórias de alguém que já não está entre nós, mas cujo o olhar sobre o mundo permanece vivo e intenso. Dentro deste manuscrito também encontramos a vertigem e o vórtice, que intensificam esta experiência. A rainha transporta-nos para o coração da sua vida emocional, fazendo-nos sentir a força das memórias, ora suaves, ora vertiginosas, de uma experiência marcada pelo poder, pelo amor e pela perda. Por último, temos João Carreira da Mota, um soldado revolucionário. Esta figura simboliza as forças republicanas e revolucionárias que cresciam em Portugal. Ele representa o outro lado da história, aquele que se opõe à monarquia. Ao incluir esta personagem, o autor mostra que a queda da monarquia não foi um acaso, mas um resultado de tensões sociais profundas. A rainha não é apenas uma vítima, ela está inserida num contexto político complexo e inevitável. A partir daqui, encontramos as Memórias Secretas da Rainha Dona Amélia, onde entramos verdadeiramente na voz da rainha. O tom torna-se confessional, íntimo e reflexivo. O que lemos não é apenas uma narrativa histórica, é uma tentativa de justificar, compreender, eternizar uma vida marcada pela tragédia e pela perda. Como já tínhamos dito no início, este livro está dividido em estações que vão começar a partir daqui. E começamos primeiro com a primavera, em março, com a beleza e o segredo. Neste capítulo, a rainha reflete sobre a juventude e o descobrimento da sensibilidade. A beleza simboliza a capacidade de ver o mundo com o encanto. O segredo representa a compreensão profunda da existência. Contudo, ela afirma ter falhado ambos. Esta confissão revela frustração e consciência tardia. É como se tivesse compreendido o sentido da vida demasiado tarde. O tom é melancólico, mas também filosófico, uma reflexão sobre oportunidades perdidas. Sentir a beleza da vida, soube-lhe o segredo, mas falhei ambos sem o querer. A beleza e o segredo falharam ambos. Morrerei triste sem a beleza e o segredo da vida, deixei-o aqui, depositado nestas memórias. Neste excerto, percebemos a profundidade da reflexão da rainha, que reconhece o que viveu e o que sentiu, mas também as limitações impostas pelo destino e pelas circunstâncias da sua vida. Aqui, revela-nos a essência do diário, que não é apenas uma história, mas sim um legado de emoções e memórias. 19 de maio de 1886, entrei em Portugal. Trajava um vestido de seda azul e branco, as cores da bandeira do meu novo país. O Carlos esperava na estação de Pampilhosa. Em abril, Dona Amélia chega a Portugal para casar com Dom Carlos I
Este momento é decisivo porque marca a passagem da juventude protegida para a responsabilidade política. Quando chega a Portugal, encontra um país com grandes dificuldades, muita pobreza e instabilidade política. No início, há entusiasmo, o povo recebe com curiosidade e esperança. Ela própria tenta adaptar-se, aprendendo a língua, interessar-se pelos costumes e procura sempre aproximar-se das pessoas. Mas rapidamente percebe que o país não corresponde totalmente às expectativas. Há tensão política, críticas à monarquia e um descontentamento crescente. É também neste contexto que se constrói a relação dela com Dom Carlos I. O casamento não é um conto de fadas, mas uma união marcada pelo dever e pelas dificuldades do momento histórico. No próximo capítulo, em maio, Dona Amélia vai para Cascais e Sintra, onde encontra serenidade e prazer na simplicidade do campo. A natureza, os passeios a cavalo e os momentos junto dos filhos permitem-lhe sentir que a felicidade é possível, mesmo com dificuldades políticas e familiares à volta. Apesar das ameaças e das tristezas externas, os filhos e o convívio familiar mantêm-na forte e atenta. Cada gesto simples, cada passeio ou atenção aos meninos fortalece o seu papel de mãe e rainha, equilibrando alegria e dever. E por isso mesmo é que o título deste capítulo é Entre o Mal era Feliz, simbolizando isso mesmo. Ao virarmos a página, encontramos o verão. Em junho, no capítulo Pobres de Portugal, a rainha descreve a pobreza extrema que observa em Lisboa e no interior do país. Fala das casas degradadas, da fome e das doenças e da grande desigualdade entre o povo. Essa realidade revolta e leva a refletir sobre a responsabilidade social e histórica de Portugal. A meio do capítulo, essa crítica torna-se muito clara quando afirma: os diamantes do IEC de uma condensa possuíam valor idêntico à construção de um sanatório ou de um bairro de casas operárias, e eu amava este povo, não queria a chafurdar na miséria. Aqui percebemos que ela condena o luxo excessivo da nobreza e o sumo compromisso de ajudar os mais pobres, através da criação de hospitais e instituições de apoio. No capítulo de julho, a narrativa centra-se na relação da rainha com os escritores e intelectuais portugueses. Percebemos como a cultura e a literatura também influenciam o ambiente político e social da época. Os escritores surgem como vozes críticas da sociedade, muitas vezes desiludidas com a monarquia. Através dela percebemos como a opinião pública se vai formando e como as ideias republicanas começam a ganhar força. Mesmo assim, a rainha demonstra respeito pelo pensamento livre e pela produção literária, reconhecendo que a cultura é essencial para o progresso do país. No capítulo de agosto, a rainha reflete sobre a sua ligação ao povo português e sobre a fé que sempre guiou a sua vida. É também neste momento que vive uma grande tragédia pessoal, a morte da filha Maria Ana, que nasceu morta. A dor é descrita de forma muito intensa. A meio do capítulo, ela confessa: sinto ainda hoje. A menina morta, um prolongamento dos meus braços, a continuação dos meus peitos, nos meus lábios desmaiados. Este excerto mostra que o luto nunca desaparece completamente, transformando-se numa memória permanente. A rainha reflete sobre o seu destino, uma vida marcada pelo sofrimento e exílio. Mesmo cumprindo o seu dever e ajudando o povo, a política e a vida pessoal foram difíceis, e o casamento com Dom Carlos I perdeu a proximidade. Em outubro, a rainha reflete sobre como a Europa mudou profundamente no século XX, marcada por guerras, revoluções e exílios. Ela sente que os valores tradicionais foram substituídos pela violência e pelo caos, como afirma: a sagração da primavera destruiu definitivamente em mim a esperança de um possível retorno a uma Europa neoclássica. Tudo seria trocado de lugar. O império dos instintos do corpo substituiria o do espírito. No último capítulo de outono, em novembro, a rainha sente medo com a instabilidade política e pressente a violência que se aproxima, tentando aconselhar Dom Carlos I a proteger a monarquia e o povo. Entrando no inverno, a rainha assiste à queda da monarquia.
Manuel está cercado por uma cidade hostil e militares indecisos, e em Mafra percebe que o poder real estava perdido. Quando Lisboa se revolta, a rainha aconselha o filho a agir com prudência e dignidade. Já no exílio, em Londres, observa as mudanças em Portugal com o fim da monarquia e a criação da República. No capítulo A Morte e a Senhora, idosa e em exílio, reflete sobre toda a sua vida. Recorda as tragédias: a filha Maria Ana, que nasceu morta, o regicídio do marido e do filho Luís Filipe e depois a morte de Manuel. Também lembra o que tentou fazer pelo país, como a luta contra a pobreza e a tuberculose. Um dos momentos mais marcantes surge neste excerto. Trouxe a Senhora no coração, muito, muito no meu coração, representando a dor e a esperança do povo português. A morte simboliza as tragédias da sua vida, enquanto a Senhora representa fé e esperança. Termina mostrando que mesmo depois de tantas perdas e dificuldades, a rainha encontra na fé uma forma de dar sentido à sua história.